Olá, amigos de Ideal Espírita. Hoje, em mais uma reflexão espírita do dia, gostaria de esclarecer essa expressão, amigo de ideal espírita. Primeiro que eu estou me referindo a todos nós, né? São todos amigos. E de ideal espírita, então, que amigo é esse? É aquele que tem por ideal ser um bom espírita, ser o verdadeiro espírita. O ideal do espírita, o ideal do espiritismo é que se concretize, se faça em nós a transformação moral, né? A evolução, o progresso intelectual e moral nosso, ou seja, íntimo, pessoal e também do coletivo, ou seja, da humanidade. Então, quando eu chamo amigo de ideal espírita, essa é uma expressão que o nosso companheiro André usa e que eu me apropriei também, porque ela exprime bem que cada um de nós que se diz espírita tem por ideal a sua transformação pessoal. E ser espírita, né? Quantos de nós, ao conhecer a doutrina espírita, não aquele que, como o André, que nasceu em berço espírita, né, já encarnou sem poder escolheu no plano espiritual, na programação espiritual dele, para que ele já nascesse espírita, recebendo os ensinamentos da doutrina espírita desde berço. Mas aqueles que se tornaram espírita durante a sua existência nessa encarnação, o que a gente percebe algumas vezes as pessoas falam: ah, quando eu me tornei espírita, começaram a aparecer problemas. Outros buscaram a doutrina espírita por conta de suas dores, de seus sofrimentos, e encontraram na doutrina o consolo, um esclarecimento que reconforta, que ampara. Encontraram nas luzes do Evangelho a prática do amor, da caridade, mas também na reencarnação, a explicação para muitas coisas que nos acontecem. Raul Teixeira, ele falou em uma palestra, isso ficou muito divulgado, que ser espírita não é para qualquer um, porque de fato nós saímos da ignorância, como eu já comentei em outro vídeo. A ignorância muitas vezes é recurso para justificar as nossas escolhas equivocadas, os erros que cometemos, as atitudes que nós chamamos de maléficas, né? O mal. O mal, na verdade, ele não existe. Leon Denis, ele fala isso em uma das suas obras. A Anete Guimarães, em sua palestra, também lembra que se Deus, ele é todo bondade, amor e justiça, ele não poderia ter criado o mal. E se o mal é a ausência do bem, Deus que está em todo lugar e Deus é que é bondade, como considerar algum lugar em que Deus não estivesse, que a bondade não estivesse ali presente? Então, o mal não é a ausência do bem, é a ignorância do bem. É aquele que ignora como fazer a escolha mais adequada, a escolha que leva ao caminho do bem. Então, o espírita, ele, conhecendo a doutrina espírita, ele começa a ter clareza das escolhas que ele deve fazer. Por isso eu trouxe hoje, para nosso estudo, esse livro que Kardec, ao fazer as suas viagens para a divulgação da doutrina espírita, esse livro é A Viagem Espírita, em 1862, né? E outras viagens de Kardec. Muito interessante essa obra, eu vou ler alguns trechos dela, justamente para esclarecermos o que é o verdadeiro espírita. Então, o que nos diz Kardec? Em uma das reuniões, ele fez várias reuniões durante a viagem, vários discursos. Então, tem os discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritos de Lyon e Bordeaux. Aqui uma passagem. Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis,
três categorias bem distintas. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. É preciso lembrar que na época havia os fenômenos das mesas girantes, depois a mediunidade era algo que era exposto, era comum as reuniões serem públicas. Isso também durou por muitos anos em centros espíritas, as reuniões mediúnicas serem públicas, e com o passar do tempo elas foram ficando cada vez mais em grupos menores e fechados para o público, devido à característica. É preciso ali muita concentração, muita prece, o preparo do médium. Então tudo isso foi num progresso, muito estudo dos espíritas, né? Eles precisam estudar. Mas aqui ele fala da fenomenologia, desse aspecto de valorizarmos mais as manifestações, esses fenômenos, do que em si tirar dali uma experiência de transformação, ou seja, que vai moralizar, que vai nos tornar uma pessoa melhor. No segundo aspecto, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. A Kardec categoriza ali esses espíritas que conseguem sim abstrair dos fenômenos alguma lição moral, porém eles entendem que são os outros que devem fazer essa transformação e não eles próprios, como se eles estivessem já qualificados moralmente para viver uma vida iluminada. E Kardec, ele é muito severo nesses aspectos, né? E o terceiro, os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Então, quando o espírita compreende a grandeza da doutrina que ele está abraçando, dos ensinamentos dos espíritos mais elevados, os ensinamentos do espírito de verdade, ele também aceita as consequências dessa doutrina, porque palavras de Kardec, porque ao se tornar espírita, é preciso sim fazer a transformação moral. Aquele que não fizer essa transformação, ou seja, abrir mão de uma série de coisas que fazíamos antes, então mudanças de hábitos, transformação mesmo nas nossas vidas, nas rotinas, para a aquisição de outros valores. Tá? É preciso fazer isso, praticar, ou pelo menos se esforçar por praticar essa moral que a doutrina dos Espíritos nos transmitiu, nos ensina. Estes, vos bem sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Esta distinção é importante porque explica bem as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreender-se a conduta de certas pessoas. Então, ele criou esses três aspectos, né, categorias que ele chama, que ele vai distinguir os espíritas, para corrigir essas anomalias. Então, você é espírita, mas você não pratica a doutrina, né? Você é espírita, mas acha que são os outros que têm que se melhorar, então você passa a dar lições de moral para os outros e não para si próprio, né? E aquele espírita que faz a sua reforma íntima. Esse sim é que ele vai chamar de verdadeiro espírita. Ora, o que reza essa moral? Amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem. Não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Chico Xavier ele falava muito disso, né? E essa fala é de Kardec. Você ser
indulgente, ou seja, perdoa o outro, compreende as fraquezas, os erros cometidos pelos outros, mas ser severo consigo mesmo. Se você errou, aprenda com o seu erro e corrija. Se você tem um sentimento de ciúmes, indague a si mesmo. O que está acontecendo comigo para que eu sinta isso? De onde vem isso? É uma necessidade de apego, é uma carência? Compreenda isso em você, trabalhe e faça essa reforma. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma. Veja bem, o fundo, a essência, o que está no íntimo, que é o espírito, e não a forma, que é a matéria. Daí ele completa, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a ninguém. E com mais forte razão, não procura fazer o mal a quem quer que seja. O espírita verdadeiro, ele se esforça por praticar o bem. Ele pode até ter inimigo, ou seja, pessoas que são contrárias ao seu ideal de vida. Mas ele não é inimigo de ninguém. Ele tem por compaixão, por amor, ou mesmo ele é generoso, ele é indulgente, não quer dizer que ele consiga amar todos igualmente, mas ele não vai ser inimigo, ele vai amar, ele vai perdoar, ele vai compreender, ele vai ter empatia. Pregai por palavras, mas sobretudo pregai pelo exemplo. Fazei que em se vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossa boca. Olha que importante isso. Vamos pregar. Também se diz que Francisco de Assis dizia isso, né? Vamos pregar, se for necessário, use de palavras. O que Kardec também está querendo dizer com isso? O exemplo, ele é mais forte que qualquer palavra. Eu posso falar aqui, mas se eu não praticar isso, eu vou estar desmoralizada. O exemplo, ele edifica, ele realmente mostra, né, o que eu vivo, o que eu sinto. E mais uma passagem, coragem e perseverança. Não vos insurjais contra os obstáculos. Um campo não se torna fértil sem suor. Assim como um pai, mesmo na velhice, constrói uma casa para seus filhos, crede que construís para gerações futuras um templo à fraternidade universal, no qual as únicas vítimas imoladas serão o egoísmo, o orgulho e todas as paixões mais que ensanguentaram a humanidade. Então aqui ele nos dá um incentivo para que a gente tenha coragem, perseverança, porque vale a pena, sim, edificar algo, a casa na pedra e não na areia, edificar algo sólido, fortalecido, o nosso exemplo. A fraternidade universal, não é o momento que estamos atravessando, precisamos combater o egoísmo, o orgulho, chagas da humanidade, para edificar a fraternidade em todo o globo terrestre, todos os espíritos, e esses espíritos que estão desencarnando também vão ter suas oportunidades. Aqueles que permanecem aqui estão na oportunidade de viver na matéria, ou seja, estando no corpo físico para viver uma experiência espiritual. Mais aqui uma passagem para a gente encerrar. Cabe a nós, aos verdadeiros espíritas, aos que veem no espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas, fazê-lo compreendido e espalhado,
tanto pregado pelo exemplo quanto pela palavra. Ele insiste novamente que é para ser pregado pelo exemplo mais que pela palavra, mas também pregado pela palavra e divulgar, vivenciar e divulgar o Espiritismo. E temos buscado fazer isso nesse momento, lembrando que ser espírita é uma condição que nós adquirimos para um trabalho incessante no bem, da nossa transformação pessoal. Nós vamos, pelo exemplo da nossa transformação, sensibilizar os outros, mas o progresso, ele é individual, intransferível, só cabe cada um o seu momento, o seu trabalho, a sua reforma. Lembrando que se passamos por dificuldades, o Espiritismo, ele nos oferece a capa de chuva, a roupa impermeável, a bota de borracha, para depois vir a tempestade. Então, estamos enfrentando momentos difíceis, mas o Espiritismo já nos deu recursos para isso. Então, amigos de Ideal Espírita, vocês têm na mão a oportunidade do estudo da doutrina espírita, das obras de Kardec, a lição grandiosa dos espíritos, o espírito de verdade, para poder, com esses ensinamentos, fazer a transformação pessoal, seguirmos no progresso evolutivo, intelectual e moral. Então, muita paz e fiquem com Deus.